Olá, gente. Eu sou a professora Glaucia Bonzumê e nós estamos aqui corrigindo uma terceira sequência de exercícios que está voltado para o aluno que vai fazer o concurso do TRF, da banca Consulplan. A gente tentou colocar os mesmos moldes que a banca vem apresentando alguns exercícios. Eu espero que vocês gostem. Agora tem um detalhe, é a terceira bateria. Então é de forma complementar o que a gente já fez na primeira bateria, na segunda bateria, e assim a gente começa. Vamos lá e espero que vocês gostem mesmo. Bom, a 16ª questão, ela vem abordando a competência dos juízes federais. Então vejam só, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar, exceto a banca. Ela toda hora trabalha com o incorreto, ela trabalha com o exceto, então basta você ter paciência para fazer essa análise, mas acontece que você tem que detectar o erro, ela gosta disso. Veja bem, isso aqui, as competências dos juízes federais estão elencadas no artigo 109 da Constituição Federal. É um artigo importante, é um artigo que tem que ser vigiado por vocês, porque ele traz lá várias competências e há uma tendência disso estar abordado. Questões que abordem competência dos juízes federais, questões que abordem competência dos TRFs, do Supremo e do STJ. Pelo menos desses três tribunais e dos juízes, vocês têm que dar uma olhadinha. Então vamos lá, competência dos juízes federais, exceto. Na letra A, causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Só para lembrar vocês que aqui a gente tem a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais, onde elas vão estar no processo, de alguma forma elas vão estar no processo. Elas vão estar no processo como autoras, né, de um polo passivo ou no polo ativo, elas vão estar como réis, como assistentes, como oponentes, fenômenos lá do processo civil, mas não importa, a União ou a entidade autárquica ou uma empresa pública federal vai estar no processo. A pergunta é a seguinte, compete ao juiz federal? Sim, compete ao juiz federal. Mas ele colocou o seguinte, inclusive as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Não é à toa que a gente tem a divisão dentro dos órgãos do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral. Então, causas que envolvam matéria eleitoral, causas que envolvam matérias que tratam da relação trabalhista estão direcionadas às suas respectivas justiças. Então, você não pode pensar que um juiz federal ele é competente para trabalhar falência, ele é competente para trabalhar assuntos elencados na competência da Justiça Eleitoral. Quando você pensa em Justiça Eleitoral, o que você tem que pensar? Qualquer processo que envolva inscrição de candidato, que envolva cassação de candidatos, que envolva diplomação, tudo que envolve processo eleitoral, até as nossas situações comuns de transferência de título, isso é um processo da estrutura Justiça Eleitoral. O juiz federal é incompetente para isso. E na mesma relação, a Justiça do Trabalho. Relação trabalhista tem uma justiça específica para isso, igual a Justiça Eleitoral. Então o juiz eleitoral não tem competência para abordá-la, assim como não tem a de falência. Então nesse caso aqui, a palavra inclusive está errada, deveria estar a palavra o quê? Exclusiva. Então de pronto nós já achamos a nossa opção incorreta, mas vamos ver as outras opções para a gente poder, vamos dizer assim, ratificar o nosso conhecimento em relação às competências dos juízes federais. Na letra B, está escrito, as causas entre Estado estrangeiro ou organismos internacionais, qualquer organismo internacional, que envolva, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município ou pessoa domiciliada residente no país. Então, veja bem, a questão está correta, a questão onde você tem, de um lado, Estado estrangeiro, você tem, de um lado, qualquer outro país, um Estado estrangeiro versus município.
você tem Estado estrangeiro versus pessoa domiciliada aqui no Brasil. Ou que você tem, ao invés do Estado estrangeiro, você tem uma entidade, um organismo internacional, essa causa é para ser julgada dentro da onde? Da Justiça Federal, por um juiz federal. Então, a nossa questão está correta, não é a nossa resposta. Na próxima assertiva, vem colocado o seguinte: os crimes contra, cuidado com isso, que os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira também são competências do juiz federal. Cuidado com isso, porque a gente entende muito bem que tem uma justiça especializada chamada Justiça do Trabalho. A gente acabou de ver isso agora há pouco na assertiva A. Mas aqui, quando você fala de crimes que envolvam a organização do trabalho, que vai envolver direitos humanos, que vai ser tutelado pela União, a competência é do juiz federal. Cuidado para você não cair, né, não escorregar, porque quando você fala de organização do trabalho, você pode querer deslocar essa competência para o juiz do trabalho. Ele não é competente para isso, porque aqui são crimes contra a organização do trabalho. Então, crimes contra a organização do trabalho ou crimes contra ordem econômico-financeira ou contra o sistema financeiro também são competências do nosso juiz federal. E na letra D, a gente vem colocando o seguinte: os mandados de segurança e o habeas data contra atos emanados de autoridades federais. Logicamente, como juiz federal, ele é competente para julgar, mandado de segurança e habeas data que foram impetrados e que envolva por abuso de autoridade ou que envolvam alguma ilegalidade as autoridades federais. Veja bem uma coisa aqui. Essa questão, ela poderia estar completa. Porque o juiz federal ele é competente para processar e julgar mandado de segurança e habeas data contra as autoridades federais. Mas aqui a gente poderia ter o complemento, porque eu poderia colocar assim, olha, exceto as autoridades que estão envolvidas para serem processadas e julgadas no Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal também julga mandado de segurança, também julga habeas data contra autoridades federais, mas contra algumas autoridades federais. Então, veja bem, nós temos na letra D uma questão que ela está incompleta, porque para ela ficar toda certinha, eu precisava excetuar quem? As autoridades que serão processadas e julgadas no TRF, mas a letra A tem um erro. Então, quando você se deparar com isso, a falta de complemento e um erro, lógico que a resposta tem que ser atacada pelo erro. Então, quando a gente pergunta, de acordo com a Constituição Federal, aos juízes federais cabe processar e julgar, exceto causas em que a União, a entidade autárquica ou a empresa pública forem interessadas, como autoras, como réis, como oponentes, mas aqui a gente não pode esquecer que a palavra deveria ser o quê? Fora, exceto, exclusivo. Não pode ter Justiça do Trabalho, não pode ter matéria eleitoral ligada ao nosso juiz federal. Eu quero ressaltar aqui os parágrafos do artigo 109. O artigo 109 tem 5 parágrafos, tem uns 5 parágrafos mais ou menos. Eu quero ressaltá-los porque eu já vi esses parágrafos sendo abordados pela Consulplan. Então, olha só, tem uma coisa lá muito interessante que está voltada para o direito previdenciário e como vocês vão fazer prova para o TRF, tem justiça itinerante, para o TRF tem câmaras. Então, deixa eu te falar aqui uma coisa. Existe lá um parágrafo que diz o seguinte: o juiz estadual, pode processar e julgar causas que envolvam, por exemplo, benefícios e segurados do INSS. Quando que pode fazer isso? Quando você tenha
em locais longínquos, quando você tem ausência do Tribunal Regional Federal, quando você tem ausência do juiz federal e você tem naquela localidade pessoas que precisam, segurados que precisam rever seus benefícios ou que têm algum problema em se deslocar, enfim. A Justiça Estadual, não estranhe isso, hein? Que normalmente isso é competência de quem? Do juiz federal, está colocado lá nas competências, mas você tem esses parágrafos que eu penso que você tem que dar uma olhada. Então você vai ver lá que o juiz estadual poderá processar e julgar uma causa dessa. Logicamente que o recurso vai ter que ser para o TRF, mas há um deslocamento da competência do juiz federal para o juiz estadual, nesse caso que eu falei. Se você tiver ausência da Justiça Estadual e se você tiver a necessidade que envolva segurados em locais onde a Justiça Federal não se faz tão presente assim. Então, cuidado com esses parágrafos, ok? Então, o gabarito ficou na letra A, porque a gente está procurando o quê? O exceto, o erro. Na questão 17... Cadê a questão 17? Peraí. A gente vai fazer uma viagem lá no artigo 5º, a gente vai fazer uma viagem nos direitos individuais e coletivos. No que se refere aos direitos individuais e coletivos, a Constituição da República Federativa do Brasil elenca-os no artigo 5º. Assinale a opção incorreta. Aí você vê a letra A. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. Nós já sabemos que nós estamos num país onde você tem a liberdade de quê? De se expressar. Você tem a liberdade de expressão. Fala, escreva, produza material, faça uma dissertação. Você está num país livre. O que você não pode é se esconder. O que você não pode, o que é vedado é você não se revelar. Não pode ter anonimato. A gente está num país livre. O que vai acontecer se você falar demais? O que vai acontecer se você produzir algum material inadequado que incomode pessoas? Você pode ser processado. Você pode acabar gerando o direito de resposta para aquela pessoa que não gostou do material que você produziu. Daquela pessoa que se sentiu constrangida pelo material que você produziu. Mas você tem a liberdade de se colocar. E veja bem, nós já tivemos uma época no Brasil que para você produzir qualquer material, você tinha antes que pegar esse material e passar para um órgão que era revisor. Esse material só teria publicidade se esse órgão revisor concordasse. Acabou essa era. A Constituição Federal jogou essa era para o lixo. Então você está livre para manifestar o seu pensamento. Você está livre, gente. Você pode falar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser. Mas eu vou te dizer, é vedado o quê? O anonimato. Por isso que nas investigações, denúncia anônima, elas têm que ser investigadas. Não cabe você abrir processo baseado em denúncias anônimas. Porque você pode falar sim, mas você tem que se mostrar. Então, a letra A, ela está correta. Na assertiva B, está escrito o seguinte: é assegurado a todos o direito à informação. E resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. De novo, a gente vem ressaltando um desdobramento dessa nossa liberdade. Gente, nós estamos num país que, se você tem a liberdade de falar, se você tem a liberdade de pensar, a gente também tem o direito a ter o quê? As informações. Essas informações que estão contidas aonde? Onde? Em órgãos públicos. Essas informações que estão contidas em quaisquer lugares onde é dado o direito de qualquer um ter acesso. Teoricamente, nós estamos num país onde a gente tem a liberdade. E veja bem, aqui é interessante quando você vê resguardado o sigilo da fonte. Isso até está voltado assim para os meios de comunicação. Você já viu umas coisas assim que acontecem, que às vezes tem algumas reportagens que entrevistam pessoas que cometeram crimes, com pessoas criminosas, mas que às vezes estão escondidas. E teoricamente, o que acontece? A polícia é que tem que descobrir o caminho, sabe? Os órgãos públicos é que tem que descobrir o caminho de onde achar aquela pessoa. As investigações, quantas investigações às vezes você vê no Brasil que são iniciadas
pelo nosso jornalismo. Quantas investigações? Mas eles não precisam revelar o quê? O sigilo da fonte deles. Por que não revelam? Porque a Constituição protege. A Constituição protege. Os órgãos públicos é que se movimentem a ponto de conseguir essas informações. Então, teoricamente, quando isso for necessário para o exercício da atividade profissional, essa fonte, ela não precisa ser divulgada. Essa fonte não precisa ser mostrada. Na letra C, a gente tem a seguinte situação. Ih, encaixou certinho nos 4 módulos ali. Veja bem, a pequena propriedade rural de até 4 módulos fiscais, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Veja bem, veja bem. Quando a Constituição, agora a gente saiu da parte de liberdade de informação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e na mesma questão, ele veio falando do direito à propriedade. A Consulplan toda hora coloca direito à propriedade, ela coloca um pedacinho do direito à propriedade. Então, o direito à propriedade está no artigo 5º, salvo engano, dos artigos 21, 22, 23, 24, 25, 26, incisos, artigo 5º, incisos 21, 22, 23 e assim por diante, e é bom você dar sempre uma olhadinha. Aqui, ele está falando da pequena propriedade rural. Ó, quando a gente fala pequena propriedade rural, o que você tem que ter em mente? É aquela propriedade que vai dar condição de subsistência para o caboclo, é aquela propriedade, o sujeito, ele trabalha ali para a subsistência dele. O que a gente tem como garantia, como proteção a essa propriedade que dá subsistência a uma pessoa, que dá subsistência a uma família? Não pode ter penhora, não pode, sabe, ser tirada daquela terra da pessoa. Se a origem do débito for débito relacionado ao quê? A sua atividade produtiva. Porque se um pequeno proprietário desse pega um empréstimo bancário para pagar uma festa, para comprar um carro, a história é outra. Aqui a gente está falando de débitos que não foram pagos pela atividade produtiva. É aquela história que o cara plantou, o cara fez tudo certinho, foi lá no banco, pegou empréstimos e botou insumos, a terra ficou bonita e de repente caiu o quê? Caiu uma geada fora de época, enchente, destruiu toda a plantação dele e ele não vai ter dinheiro para pagar o que ele pediu lá emprestado. A terra não pode ser retirada dele. Eu não vou dizer, ele vai renegociar essa dívida, mas a Constituição proíbe que tenha o quê? A penhora sobre essa terra. A terra, hein? Só a terra. O que ele tiver assim sobre a terra, tratorzinho, um carrinho, isso é outra história. Agora, a terra tá protegida. Mas tem um problema. Aqui, na Constituição Federal, a gente não coloca medida. A gente não coloca medida. Então, a gente só fala da pequena propriedade, mas a gente não diz quantos módulos, quantos hectares tem essa propriedade. Então, é essa questão que está errada. E a próxima questão, a próxima assertiva, ela vem falando o que a gente já conhece. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ó, quando você pensar nisso aqui, que está correto, a lei, que lei é essa, cara? É uma nova lei, uma lei que saiu. É uma lei que possa ser produzida. Veja bem, lei aqui, a gente tem que ter cuidado, hein? Porque eu não estou falando de uma emenda constitucional. A emenda constitucional, a gente não pode falar de direito adquirido frente à emenda constitucional. A emenda constitucional ela tem uma força muito grande. Mas lei complementar, uma lei, ela não prejudicará, quer dizer, não pode atingir, não pode mudar o direito que já foi adquirido. Você já reuniu todas as circunstâncias, aquele direito é seu. Você já colocou aquele direito nos seus braços, que você vai usufruir quando você quiser. Então, a nova lei não pode atingir isso, porque você já reuniu condições para o exercício daquele direito, você só não quis exercê-lo. Então, a lei não prejudicará, não pode atingir o direito adquirido. O ato jurídico, quando ele é perfeito, por que isso? Porque, olha só, no dia a dia, a gente pratica vários atos jurídicos
E eu digo que a gente pratica alguns atos jurídicos que são imperfeitos, só que eu não vou poder nomeá-los aqui porque isso aqui é uma videoaula. Então, eles são atos jurídicos imperfeitos. Eles são atos, são jurídicos, mas são imperfeitos porque ainda, vamos dizer assim, faltam situações, faltam ajustes. Aí quando vem a nova lei, se esse ato jurídico ele é imperfeito, ele pode ser atingido pela nova lei. Agora, quando ele é perfeito, quando ele é acabado, a lei nova não pode mais atingi-lo. Está protegido, a lei nova. E também a coisa julgada. O que é uma coisa julgada, Jesus Cristo? A coisa julgada é uma coisa julgada, é aquela que não cabe mais o quê? Recurso. Ó, se eu tiver um processo tramitando na justiça, isso aqui não produziu coisa julgada ainda. A coisa julgada já está pronta e acabada. Então, quando sai uma lei nova, o que está protegido? A lei nova não atinge o que como regra? O direito adquirido. Não atinge o ato jurídico quando ele é perfeito e não atinge a coisa julgada. Então, a partir daí, a gente tem na questão 17, no que se refere aos direitos que são individuais e coletivos, a Constituição da República elenca, no artigo 5º, direitos que são essenciais, exceto o que está incorreto. É essa pequena propriedade rural, de até 4 módulos. Tudo certinho, mas eu não posso inventar aquilo que a Constituição não nomeou. O que a Constituição não nomeou? A medida dos hectares, dos modos, ela não nomeou. O restante está tudo correto. Então, a 17 ficou a letra C. A próxima questão, ela vem falando dos artigos 18, 19. Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas, de acordo com as normas constitucionais, de acordo com o ordenamento. Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem o seguinte: a criação ou a transformação de um estado em estados, melhor falar, né? A criação ou a transformação em estados dos territórios federais que integram a União serão reguladas em lei complementar. Então, veja bem aqui, galera, olha só. A gente está naquela parte onde a gente fala de organização do Estado, artigo 18, nesse momento aqui. Você sabe muito bem que a gente está numa federação. Então, estados, municípios e a própria União têm autonomia. Existem territórios no Brasil? Fisicamente, hoje não, eles foram extintos. Mas amanhã a gente pode acordar com um território? Ele pode ser criado um território no Brasil amanhã? Pode. Porque existe a previsão constitucional desse território. Território vai ter deputado. Território vai ter governador nomeado pelo presidente da República. Então está lá a previsão constitucional se houver a necessidade. Então veja bem, se a gente tiver aqui, ó, a criação ou transformação em Estado dos territórios federais que integram a União serão reguladas por lei complementar? Sim. Quando você fala em criar territórios, quando você fala em criar em estados, isso vai ser feito por lei complementar? Vai ser feito dessa forma. Foi? Então tá verdadeiro a questão. A segunda, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados e territórios federais. A gente acabou de ver agora. Mediante aprovação da população diretamente interessada através de referendo e do Congresso Nacional por lei complementar. Poxa, a questão está incorreta, porque olha só, a gente pode sim ter a incorporação, ter a subdivisão, ter o desmembramento dos estados. Eu posso trazer territórios, eu posso trazer estados, está tudo bonitinho até aqui. Mediante aprovação da população diretamente interessada. Então, olha só, vamos gravar uma coisa.
Quando eu falo de criação de Estado, eu tenho um passo a passo. Qual é o primeiro passo para a gente criar ou desmembrar um Estado? Aconteceu isso com o Pará há pouco tempo. E a população falou não queremos desmembrar o Pará. Não entendi isso, mas estava lá. Disse não. Então, olha só, mediante aprovação. Só que tem um detalhe. A gente tem o que a gente chama aqui a consulta popular. Galera, a consulta popular, eu tenho duas formas de consulta popular: referendo ou plebiscito. No caso aqui, sempre quando eu tenho uma consulta popular chamada referendo, referendar, aí a gente pode usar o português, eu nem preciso usar o juridiquês, que eu prefiro sempre usar o juridiquês, mas a gente pode usar o português. O que é referendar? É o dar ok por uma coisa que já existe. Só que aqui eu estou falando em criar, eu estou falando em incorporar. A palavra não seria referendo, a palavra seria o quê? Plebiscito. Então, o primeiro passo que a gente tem para criar, para transformar um Estado, um território, é a consulta ao povo. Primeira coisa, o povo tem que se pronunciar. Povo, daquela região envolvida. Então, vai se fazer uma consulta popular com o nome de quê? Como é o nome dessa consulta popular? Que vai fazer uma lei, uma lei complementar. Vir ou não, nascer ou não, mas só se o povo comandar. Essa consulta popular é plebiscito. Então vai ser, a população é chamada e é perguntado: vocês querem que o Estado do Pará se desmembre em 3 estados? Não. Então não tem lei complementar. Então é um passo a passo. Vou repetir. Para criar, para incorporar Estado, eu tenho que fazer o quê? Consulta ao povo. Primeiro, chamada de quê? Plebiscito. Segundo, aí sim, se o povo disser sim, isso vai ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai fazer o quê? Uma lei complementar. Então, olha só, deixa eu te falar aqui uma coisa. O organismo, a norma jurídica que faz nascer um novo Estado, que faz subdividir esse Estado, desmembrar-se, é uma lei complementar. Lei complementar é que traz esse novo Estado, mas a lei complementar só pode existir se acontecer o que antes? O ok da população, plebiscito. Vocês entenderam isso? Plebiscito, isso quer dizer o quê? Consulta ao povo. Então, isso está o quê? Errado, porque ele falou referendo. Na terceira situação, ele vem falando o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro de um período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. Quase certo. Quase quer dizer que não está certo. Por quê? Olha só. Agora aqui, primeiro a gente falou do desmembramento e da criação de Estado, que é simples. Plebiscito, consulta, lei complementar. Primeiro plebiscito e lei complementar. Quando eu falo de município, eu tenho um passo a passo e um outro passo. Então, veja bem aqui. Quando eu falo de município, aqui está certinho, quase certinho. Veja bem, o município, ele vai nascer, o instrumento normativo que faz nascer um município é uma lei estadual. A lei estadual é a última faceta disso, né? É a última parte disso, é uma lei estadual. Mas olha que bonitinho. A primeira coisa, assim, como se eu tivesse que numerar, a primeira coisa que tem que acontecer não é o plebiscito. A primeira coisa que tem que acontecer é um estudo de viabilidades municipais. Já ouviu falar disso? Estudos de viabilidades. Olha só, é necessário que tecnicamente a gente veja que desmembrado, incorporado aqueles municípios, eles possam sobreviver sozinhos. Então, o primeiro passo, os estados eu não tenho isso. Os municípios eu tenho. O estado eu só tenho o quê? Plebiscito, lei complementar. Os municípios, estudos de viabilidade municipal. Depois, plebiscito, passo 2. Depois, eu vou ter uma lei complementar. Olha que doidice. Eu vou ter uma lei complementar, onde essa lei complementar, ela só vai me dar o quê? Um prazo para que seja feita a lei estadual.
Então, eu tenho a lei complementar, o processo então vai lá no Congresso, vai ter que ler complementar, só para dizer o quê? Olha, essa lei complementar vai dar um prazo para que seja feita a lei estadual. Então, eu vou repetir. Estado é criado, desmembrado, por lei complementar. Município é criado por lei estadual. Passo a passo do Estado é simples. Plebiscito, lei complementar. Passo a passo do município, um pouquinho mais complicado. Estudo de viabilidade municipais. Depois, plebiscito, que é a consulta do povo. Depois, lei complementar. Essa lei que vai dizer pra gente, essa lei federal que vai dizer o que pra gente? Quanto tempo a Assembleia Legislativa vai fazer a lei estadual? E, finalmente, é a lei estadual que vai desmembrar, que vai fazer a fusão entre municípios. Então, a questão está errada por uma situação de faltar aqui o estudo de viabilidade municipais. E a última, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Tá correto isso. Tá correto isso porque, olha, veja bem, existem algumas vedações que são colocadas no artigo 19. O artigo 19 da Constituição Federal, ele coloca isso aqui pra gente. Gente, veja bem, eu já cansei de falar, o nosso Estado, ele é um Estado laico. Os nossos governantes, os nossos prefeitos, os nossos presidentes, os nossos deputados, seja lá o que for, eles não poderão defender religiosidade quando estiverem no exercício do mandato. O Estado é laico, eles têm que governar para quem? Para o Estado, para o município, para a população. Então, veja só, é lógico que eles não podem fazer o quê? Vimos aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo, alguns secretários usando o espaço público para fazer manifestações religiosas. Cara, isso é inconstitucional. Não se pode fazer isso. Não se pode. Veja bem aqui, é vedado. Veja, quando você fala União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu estou falando de pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas não têm braço, não têm perna, são representadas através de quem? Das pessoas físicas. Então é na pessoa deles que ganha a responsabilidade. Eles não podem usar os espaços públicos para fazer o quê? Qualquer manifestação religiosa. Então, isso é uma vedação importante que está contida lá no artigo 19. Então, quando você fala de organização do Estado, faça o favor de lembrar dessa situação, que o Estado é laico, cada um pode ter a religião que quiser, e os nossos governantes, eles não podem trabalhar em prol de religiosidade, ele tem que trabalhar em prol de interesse coletivo, ok? Então, a questão está correta e a nossa sequência, que ficou certinha, foi para onde, Jesus? Deixa eu me ver aqui. Na letra A, foi isso mesmo? Verdadeira, falsa e verdadeira. Agora deixa eu apagar isso tudo aqui. Na próxima questão, a gente vai falar de novo de um assunto que vira e mexe, ele está em baila, que é a nacionalidade. Então vamos lá. Veja bem, Sofia Bonzumé, francesa naturalizada brasileira, naturalizada brasileira. Ela é brasileira para nós também, né? Desde 2014, havia cometido crime comum na cidade de Bordeaux, na França, tendo sido julgada, condenada e cumprido a pena que lhe for imposta por autoridades francesas. Aplicando os mandamentos constitucionais da República Federativa do Brasil, no que tange à nacionalidade, direitos políticos e direitos individuais e coletivos, assinale a opção correta. Então, olha só, Sofia, a fofa, ela é brasileira o quê? Naturalizada, ela cometeu um crime na França, que ela pagou o crime na França, ela não deve nada pra gente, e agora, de acordo com a Constituição Federal, quando se tange em direitos políticos, nacionalidade, vamos responder, vamos procurar o correto. Sofia deverá ter sua nacionalidade brasileira cancelada por ter cometido crime comum antes da naturalização e ser extraditada.
Sofia não tem que ter nacionalidade brasileira nenhuma cancelada, porque se foi dada a nacionalidade dela, quando você é uma pessoa que paga os seus crimes, você está quite, né? Você se torna um cidadão comum. Então, o que acontece? Sofia deverá ter sua nacionalidade brasileira cancelada por crime cometido antes da naturalização, só que ela pagou o crime lá, então ela não está devendo mais nada, e ainda por cima, aqui está dizendo que ela tem que ser extraditada. Por qual motivo? Por qual motivo? A não ser que pedissem a extradição dela por uma nova situação criminosa. Mas quando o cidadão, de acordo com a nossa legislação, ele paga o que ele estava devendo ao Estado, acabou, ele é um cidadão comum. Então a questão está errada. Na letra B, vem dizendo o seguinte: Sofia, ela é inalistável e inelegível. Jesus do céu. Ela é inalistável, Sofia? Não. Se ela é uma brasileira naturalizada, ela tem o direito, que ao mesmo tempo traz um mundo do que? Do dever de fazer o quê? De se alistar. Sofia tem que ir lá para o alistamento eleitoral. Sofia é uma brasileira naturalizada, então ela tem que tirar o título dela, é obrigada a fazer isso como qualquer outro. E, logicamente, que ela também não é inelegível. Nesse momento aqui, não, porque ela já foi condenada, ela já pagou o crime dela, ela não tem nada contra ela. Então, ela não é nem inalistável, nem inelegível. Ela é alistável e ela é elegível. Então, olha só, Sofia, ela é o quê? Alistável e Sofia é elegível. A questão está errada. Na próxima questão, a letra C, o que a gente tem? Sofia poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República, caso cumpra as condições de elegibilidade e não incorra nas inelegibilidades previstas na Constituição Federal. Bom, então vamos ver aqui uma coisa. Primeiro, para você se candidatar, você tem que cumprir as condições de elegibilidade. Quais são as condições de elegibilidade que a gente conhece? Está no alistamento eleitoral. Você tem que estar no alistamento eleitoral. Você tem que estar com a idade mínima para o cargo. A idade mínima para o cargo de presidente são 35 anos. Você tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição que você vai se candidatar. Você tem que estar filiada a partido político. Condições de elegibilidade. E você não pode incorrer nas inelegibilidades, tipo ser cônjuge, lembra? Parentesco até o 2º grau. Você não pode ter isso. Mas o problema é que o cargo de presidente da República, só pode ser ocupado por brasileiro nato. E Sofia é a nossa brasileira naturalizada. Então ela não pode se candidatar ao cargo de presidente da República. A questão também está o quê? Errada. E a última, assertiva, a letra D, vem falando o seguinte: Sofia poderá ter decretado a suspensão ou perda dos direitos políticos, caso venha a ser decretada sua incapacidade civil absoluta, cancelamento da naturalização ou se recusar a cumprir uma obrigação imposta a todos e a prestação alternativa que o Estado lhe imputar. Essa é a nossa resposta correta, porque olha só, aqui a gente vem tornando, né? A gente retornou ao assunto falando de suspensão ou perda dos direitos políticos. É o que está lá no nosso artigo 15. São aqueles motivos que levam à perda ou suspensão dos direitos políticos. Aqui ele elencou 3. A incapacidade civil absoluta, lembra? Se tiver só escrito incapacidade civil, tá errado. Se tiver escrito só incapacidade civil relativa, tá errado. Que se tiver escrito incapacidade civil relativa, o cara tem que votar. Só não vai votar se tiver escrito incapacidade civil, o quê? Absoluta. Cancelamento de naturalização, se ela por um acaso cometer algum ato que leve ao cancelamento da naturalização, sim, ou se ela se recusar a cumprir uma obrigação imposta pelo Estado, que a gente não pode se recusar, e sempre você tem que lembrar que quando o Estado determina uma obrigação para a gente, quando ele impõe uma obrigação para a gente, ele sempre impõe uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Então, quando que você vai perder a qualidade de cidadão? Quando você deixa de cumprir a principal e quando você deixa de cumprir a acessória. Eu vou te dar um exemplo em relação
ao direito eleitoral. Obrigação principal nossa, votar. Não pude votar, fiquei, sei lá, alguma coisa, não justifiquei, papapá. Você vai ter obrigação acessória, que é pagar multa. Obrigação principal votar e obrigação acessória pagar multa nessa situação específica. Quando o cidadão ele se opõe a uma coisa, o Estado deu acessória. Agora, quando o cidadão não cumpre a principal nem a acessória, o Estado não pode bater nele, o Estado não pode prendê-lo. O que o Estado vai fazer? Vai suspender, vai declarar perda de direitos políticos nesse caso. Deu? Então aqui é a resposta que a gente está procurando como correta, porque a nossa pergunta estava envolvendo exatamente isso. Quando você conta uma história, a gente tem, em relação à nacionalidade, a direitos políticos, os direitos elencados nos artigos 12, 14 e 15 da Constituição Federal. E a última questão, ela vem falando da competência da Câmara dos Deputados Federais. Então, olha só, compete privativamente à Câmara dos Deputados Federais. Olha, galera, veja bem, a gente sabe que o poder legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que tem a função precípua de legislar, embora algumas pessoas estejam baixando medida provisória achando que é legislador. Então, o Congresso Nacional, ele tem a função específica dele, precípua, que é legislar. Só que esse Congresso Nacional, ele faz isso de forma que a gente chama bicameral. Bicameral. Então, o processo legislativo, ele começa ou na Câmara dos Deputados, ou ele começa no Senado Federal. Se ele começar na Câmara dos Deputados, depois de aprovada, vai ao Senado. E se começar no Senado, depois de aprovado, vai para a Casa Revisora, Câmara dos Deputados. E quando está aprovado nas duas casas, a gente diz que a lei foi aprovada no Congresso Nacional. Então, quando você abre a Constituição Federal, você tem as competências dos artigos 48 e 49, que são destinadas ao Congresso Nacional. Você tem as competências que estão no 51, no artigo 51, que fala de competência da Câmara, e o artigo 52 do Senado Federal exclusivamente. Veja bem, aqui a gente viu isso no ano de 2016. A Câmara exercer essa competência e o que ela fez? Na letra A está escrito o seguinte: cabe à Câmara autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros do Estado. Essa é a resposta certa. A Câmara dos Deputados, você veja bem aqui o que aconteceu no Brasil. A nossa presidenta, cometeu crime de responsabilidade. Foi julgada e processada no Senado, mas foi julgada e processada no Senado só depois da autorização da Câmara dos Deputados Federais. E a autorização por um quórum bem relevante, um quórum de 2/3, um quórum qualificado. Então, veja só, quando a gente imagina isso? A gente imagina isso porque, teoricamente, Câmara dos Deputados Federais é a casa do povo, gente. É a casa do povo. Teoricamente, é para resguardar o interesse do povo. Então, se o povo elege seus representantes, os representantes, eles concordam que por 2/3 tem que se instaurar processo contra presidente e vice-presidente, o processo deve ser instaurado. Então, veja bem, quando você fala dessa competência de autorizar por 2/3, eu acho que a competência mais importante que a Câmara dos Deputados faz sozinha. É a competência mais importante dela nesse momento. E veja bem, que é contra o presidente e o vice-presidente. Ministro de Estado também. Na letra B, vem colocado o seguinte: aprovar por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados. Em regra geral, falou de arguição pública. Isso é competência de quem? Do Senado Federal. É o Senado Federal que faz a arguição pública dos magistrados. A gente tem aí, assim, o melhor exemplo disso. Os 11 ministros do Supremo, teoricamente, os 11 ministros do Supremo, eles não são nomeados pelo presidente da República, são nomeados pelo presidente da República. Mas esses magistrados, eles passaram por uma sabatina do nosso
Senado Federal, que a gente não fala sabatina em prova, a gente fala arguição pública. E o Senado Federal tem que aprová-los por maioria absoluta. Então, isso é a garantia que os representantes, os senadores, os representantes dos estados estão harmonicamente, né, resolvendo os problemas do país com o Supremo Tribunal Federal. E não é só o Supremo, existem outros magistrados que deverão passar por arguição pública dentro do Senado Federal. Olha que bonito, olha. Fixação e modificação de efetivo das Forças Armadas também é uma competência dos nossos senadores. São eles que cuidam do interesse do Estado, gente. São eles que cuidam dos interesses do Estado. Então, isso é um problema dos senadores. E autorizar em terras indígenas exploração e aproveitamento de recursos hídricos também é uma competência de quem? Do Senado Federal. Competências não é um assunto muito legal para nenhuma prova, ninguém gosta disso, mas se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha nos artigos 48, que você vai ver as competências do Congresso Nacional, que são competências que fazem parte do processo legislativo. Competências do 49, que eu digo que essas competências parecem competências administrativas. As competências do artigo 51 e competências do artigo 52. Dá uma lida para que você assim não escorregue em nenhuma situação de questionamento de competências na sua prova. Bom, então a resposta da número 20 ficou na letra A, que não tem nenhum erro. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e contra os seus ministros. Bom, aqui a gente encerra a nossa correção. Eu espero que vocês aproveitem isso e boa sorte aí em março.